Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo. Nossa reflexão para esta sexta-feira, dia 2 de maio. Já estamos aí no dia 2 de maio. E vamos para o livro de Oséias. Ontem eu deixei claro que o livro de Daniel, nós vamos depois, lá que terminarmos Apocalipse, nós vamos voltar e estudar com mais detalhes, principalmente alguns dos capítulos do livro de Daniel, em especial o 2, o 8, o 11 e o 12, ok? Mas vamos para o livro de Oséias, né? E o livro de Oséias, ele segue o mesmo princípio dos outros livros do cânon bíblico, né? Recebe o nome do profeta que o escreveu. É o primeiro dos 12 livros, comumente conhecido como livro dos profetas menores. No entanto, nós não devemos crer que sejam considerados assim por serem de menor importância do que os profetas maiores, mas são chamados por serem livros mais curtos, tá? Bom, o contexto histórico e a relevância vale a pena a gente fazer considerações, né? Primeiro, a relevância. Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso. Olha a importância disso. As profecias são para o nosso tempo, de modo que suas profecias são de utilidade para nós no dia de hoje. A Bíblia acumulou e juntou seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. Sobre nós está brilhando a luz acumulada do passado. O registro do esquecimento de Israel foi preservado para nossa iluminação. Grande luz jorrou dos patriarcas e profetas. Gloriosas coisas foram ditas de Sião, a cidade de Deus. Assim, o Senhor deseja que a luz brilhe por meio dos seus seguidores hoje. Se os santos do Antigo Testamento deram tão exaltado testemunho de lealdade, não deviam aqueles sobre quem está brilhando a luz acumulada dos séculos dar mais assinalado testemunho do poder e de verdade? Será que nós não deveríamos estar fazendo isso? A glória das profecias derrama luz sobre nosso caminho. Amém? Um contexto histórico, né? Provavelmente Oséias tem iniciado sua obra profética bem antes de 753 a.C., continuando a ministrar ainda um tempo depois de 729 a.C. Ele atuou durante o período do rei Jeroboão II, rei de Israel. Oséias exerceu seu ministério em um dos períodos mais tenebrosos da história do Reino do Norte, exatamente antes da nação ser assolada e levada cativa pelos assírios. E onde é que nós verificamos isso? Lá em 2 Reis, no capítulo 18, nos versos de 1 a 12, fala essa história. Como não há qualquer menção desse ocorrido na narrativa do profeta, é grande a probabilidade de haver o livro sido escrito antes da derrocada final de Israel, né? Durante sua obra de advertir ao impetinente Israel, você vê que é advertência em cima de advertência, foi ouvida também a voz de Amós, que, na parte final de seus labores, alcançou os primeiros anos do ministério profético de Oséias. Desta maneira, eles, por um curto período, foram contemporâneos. Outros que profetizaram durante parte do ministério de Oséias foram os profetas Miqueias e também Isaías. Outro fato a notar-se é que Oséias, além de profeta, também foi uma parábola viva, assim como Jeremias, Ezequiel e Isaías.
Esses homens foram chamados a não somente falar, mas ilustrar de maneira real alguma verdade que o Senhor lhes queria imprimir no coração. Oséias foi chamado a casar-se com uma prostituta para mostrar como o Senhor amava Israel, mesmo estando em adultério espiritual. Isso é uma linda parábola, né? Já pensou? Mandar você casar com uma prostituta, mas é para dar exemplo que Deus é fiel e que mesmo sendo você e eu infiéis, idólatras, pecadores, Ele nos ama. E isso é muito importante. Nem todos, no entanto, haviam se corrompido em Israel. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 1. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, o qual não pode ser medido nem contado. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, ali se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Amém? Nem todos os que foram levados cativos eram impenitentes. Entre eles, havia alguns que tinham permanecido leais a Deus, e outros que se haviam humilhado perante ele. Por intermédio desses, os filhos de Deus vivo, né? Ele haveria e levaria multidões no reino assírio ao conhecimento dos atributos do caráter de Deus e beneficência de sua lei. Então, ainda tivemos isso ainda, né? O ápice da iniquidade de Israel nós podemos verificar no capítulo 4, verso 17 do livro de Oséias. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Olha que forte. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A iniquidade de Israel durante o último meio século, antes do cativeiro assírio, era comparável à dos dias de Noé, ou seja, a repetição, a história se repete. Noé ficou pregando lá mais de 100 anos a mesma coisa, arrependei-vos, vem para cá, vai ter um dilúvio. Ninguém acreditou e continuaram nas orgias, nas idolatrias e tudo mais, né? Se repete aqui. E de qualquer outro século em que os homens tenham rejeitado a Deus e se entregado inteiramente à prática do mal. E nós não estamos vendo isso hoje? Guerras, fome, pessoas gastando milhões aí para divertir. Me veio à mente agora, com todo respeito, aquele pessoal que foi lá no fundo do mar, lá com aquela cápsula. Quantos milhões gastaram com aquilo ali? Morreram todos, né? Mas quantos milhões? Será que não poderiam ter ajudado a acabar com a fome, a falta de habitação? Enfim, né? O mundo é em ciclo, né? É cíclico. Israel levava, subia, baixava, né? Então, e nós estamos nessa fase, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que faça refletir, né? Porque aí no capítulo 6 de Oséias, um chamado ao arrependimento. Vinde e voltemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Então temos ainda um chamado ao arrependimento. Eu não disse que lá no início que o livro é escrito para os dias de hoje? Então é isso aí. Vamos nos arrepender dos pecados e voltar a Deus. E como é que devemos fazer isso? Através de tomar uma decisão. Converter é dar a volta, né? Retornar, né? Então eu estou indo num caminho e retorno. E como é que eu consigo isso? Primeiro, buscando a presença do Espírito Santo, buscando o entendimento da palavra do Senhor, e para isso eu preciso estudar a palavra do Senhor. Aquilo que eu digo, assim diz o Senhor, e está escrito. Tudo que te falar, confere, aceita e segue. Não confere, pula fora, tá? Que Deus nos dê sabedoria
e que a graça e paz nos sejam multiplicadas. É o meu desejo para essa sexta-feira.